Fala pessoal, bora para a resenha de hoje. É um pouco diferente, uma autobiografia, por que não? Então, chega mais. Fala pessoal, sou o Andrew do Arsenal Books e hoje eu estou aqui para falar sobre o livro Sniper Americano, de Chris Kyle, com outros escritores que eu falarei mais detalhadamente à frente no vídeo, certo? Mas eu quero compartilhar com vocês primeiro essa bebida que eu estou tomando hoje. Primeiro, saúde, vamos dar um gole aqui. Essa bebida aqui nada mais é do que um bom e velho Campari com suco de laranja. Tô deixando aqui na edição do vídeo, vocês estão vendo o modo de preparo dessa bebida, tá? Pega um copo de whisky, põe um copo de shot dentro, preenche em volta do copo de shot com suco de laranja, leva ao congelador, deixa aí o tempo que for necessário, cuida para não deixar congelar com o copo dentro, tá? Tirem um pouquinho antes, dá uma horinha ali, já tira, para ele só ficar o formato do copo, porque se vocês deixarem congelar não sai mais o copo, e depois só preenche com Campari. O Campari ele vai derretendo o suco de laranja, cara, vai ficando uma delícia. Então, deixo aí essa baita dica para vocês, para quem gosta de Campari, obviamente. Vou até dar mais um gole. Uma delícia. E antes de começar o vídeo, eu preciso fazer minhas delongas. Então, já deixei uma baita dica de bebida por aqui. Então, agora, faz a tua parte, por favor, e já deixa o like. Deixa o like, compartilha esse vídeo com quem possa interessar, principalmente se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. Semanalmente vocês me encontram por aqui, toda terça-feira às 19 horas, é uma certeza, mas eu tô me programando para aumentar esse fluxo de postagens por aqui. Vocês já viram, semana passada a gente já veio de 2 vídeos. Então se vocês ativam o sininho, vocês não perdem nenhum envio. E antes de começar, só mais uma coisa, primeiro link na descrição. Confiram o Universo Arsenal Books. Esse site vai te mostrar todas as páginas de redes sociais que o Arsenal está trabalhando. Vai te colocar também o meu Scooby pessoal, para quem utiliza a plataforma e quer acompanhar minhas leituras, meu diário de leitura por lá. Por favor, me segue lá, vamos trocar uma ideia. Tem também a página do Arsenal Books na Amazon. Vocês comprando qualquer livro ou bebida, tem uma lista de bebida por lá também, através desses links, vocês não pagam nada mais por isso e gera uma renda para este que vos indica, que eu reverto aqui para o canal, sempre buscando trazer qualidade para o material, certo? E também tem o link para acesso ao site da revista Tachyon FC, Revista Nacional de Ficção Científica. Já falei inúmeras vezes por aqui, esse link leva direto para o download das edições, totalmente gratuito. Entrem lá, baixem e depois só venham me agradecer. É um material muito caprichado. Então agora sim, sem mais delongas e só com mais um gole aqui no meu drink, a gente entra na resenha de Sniper Americano. Bom pessoal, aqui nós estamos falando da autobiografia de Chris Kyle. Quem é Chris Kyle, Andrew? É o sniper da Marinha Americana com maior número de mortes registradas durante o seu período de serviço militar. Mais de 160 mortes oficiais foram atribuídas à figura de Chris Kyle, embora ele diga que ele pode ter passado o número de 200. Eu vou explicar um pouquinho mais como funciona essa questão de confirmação das baixas durante um período de guerra, certo? Mas mais ali pra frente. E aqui o Chris Kyle, em 2012, lançou este livro, que é ele narrando propriamente a sua jornada, desde os anos iniciais dele no Texas, seu período pré-marinha, todo o seu treinamento para tornar-se um SEAL e depois toda a jornada dele dentro do militarismo americano. Então aqui eu disse no início que é um livro de uma temática e um gênero um pouco diferente, porque trata-se de uma autobiografia, mas ele também conversa muito com obras militares que eu tenho trazido cada vez mais para vocês por aqui. E esse livro, ele é propriamente escrito pelo Jim DeFelice. Tá? E tem também a mão de Scott McKiven. Scott McKiven que tornou-se, cara, um baita de um escritor para mim. Já falei sobre ele inúmeras vezes aqui no canal, porque ele foi dono da minha melhor leitura de 2024, com Sniper de Elite, Viagem Sem Volta. Confiram, tem resenha completa desse livro e ele também está ali figurando no meu top 5 leituras de 2024.
Aí, obviamente, eu corri atrás para pegar todas as obras que tem o nome Scott McKeever e me deparei com um sniper americano que tem a sua mão por trás, certo? Já havia visto o filme dirigido por Clint Eastwood, deixarei esta parte da resenha mais para o final. Vamos nos focar primeiro no livro em si. Pessoal, e vamos passar um pouco pelas especificações do livro em si, tá? Lançado originalmente em 2012, essa obra chegou no Brasil pela Intrínseca em 2015. Gravem essa data. Mais pro final eu vou ter algumas particularidades para falar sobre e fazer vocês refletirem também. Então fiquem com isso na cabeça. Foi lançado no Brasil em 2015. Hoje já é um livro um pouco mais difícil de ser achado, tanto que o meu vem de sebo, tá? E eu quero só destacar aqui a tradução do André Gordirro, tá? Achei excelente a tradução, inclusive já conversando com outro pessoal aqui que gosta muito de thrillers militares e que manja dessa parte de armamento, já tinha me comentado que o André Gordirro, ele traduz muito bem essa questão do militarismo para o português. E, de fato, assim, foi uma leitura muito fluida e eu posso atestar que a tradução ela é muito responsável por isso, tá? Sem contar outros aspectos da edição em si, principalmente como diagramação, muito confortável, muito fluida, espaçamento bom entre os parágrafos, entre as linhas, letras grandes. O livro é dividido em inúmeros subcapítulos, então acaba que um vai puxando o outro, sabe? E aí o ritmo de leitura de uma obra como essa é vertiginoso. Eu acho isso muito engraçado, fica aqui já um ponto. Autobiografias ou biografias. Eu acabo sempre sendo relutante em ler muitas delas, mas toda vez que eu me sento para ler uma, cara, flui que nem água, ou melhor, flui que nem um bom drink, sabe? Ele só vai. Uma página vai puxando a outra. Eu acho que tu quer saber, de fato, dessas pessoas que têm uma vida, querendo ou não, de destaque em sua determinada área, como que ela chegou até lá. E acho que isso vai puxando, vai te trazendo até uma proximidade com a obra e com o personagem por trás dessa obra, né? Tu quer entender tudo que ele passou para chegar até ali, principalmente se for uma pessoa que tu admira. E aqui a gente vai acompanhar, então, pelas palavras de Chris Kyle, porque é uma obra narrada toda em primeira pessoa, como eu disse, desde os seus anos iniciais no Texas, quando ele tentou ser um cowboy, depois que ele acabou se alistando para os SEALs e passou por todo o treinamento do BUDS, como é chamado. E, cara, aqui quando ele narra essas passagens é surreal. Para trazer uma correlação mais próxima aqui com nós brasileiros, lembram do filme Tropa de Elite e todo o treinamento dele? Cara, é isso aí. Tá? Só que, obviamente, tem toda a questão do patriotismo americano, que eles batem na tecla de os SEALs é a maior força especializada existente no planeta. Se é ou não, não sei, não vou nem entrar nesse tipo de polêmica. Mas traz uma curiosidade aí para vocês conseguirem correlacionar. Toda aquela parte de treinamento, Tropa de Elite, vocês veem o Chris passando aqui só que para entrar nos SEALs. E aí entra toda a questão muito latente nessa obra, que é o patriotismo absurdo com o qual a gente lida na figura do Chris e também de seus companheiros, seja de exército, seja de SEALs. Ele bate muito nessa tecla, tá? Ponto importante, aqui a obra ela vai se alternar em termos de narrativa com a visão em primeira pessoa por parte do Chris, mas também com relatos de sua esposa, a Taya. A Taya vai entrar aqui muitas vezes no meio da narrativa para trazer as percepções dela, da dificuldade que é tu ser casada com um militar, a dificuldade que é tu ser casada com um SEAL que passa longos períodos overseas, como eles falam, fora do país. Aqui mais precisamente o Chris ele é designado para as missões no Iraque majoritariamente. Então ela vai fazer toda essa participação de contar para nós como é o lado da pessoa que fica em território nacional, que fica nos Estados Unidos, enquanto o seu marido, seu ente querido, está fora. E ela não sabe o que pode acontecer. Ela não sabe se a partir daquele momento ela vai voltar a ver o pai dos seus filhos. Então tem toda essa questão de drama que já é esperado, obviamente, quando tu pega uma obra de cunho militar como essa. Só que
aqui a gente entra num ponto que eu até destaquei aqui para falar sobre isso. A gente vai ver muito desses conflitos familiares, conflitos de relação entre Chris e Taya, porque ele é um militar fervoroso que põe a pátria acima de quase tudo, enquanto ela é uma mãe fervorosa. E até fica um ponto aqui de destaque, porque eu quis falar sobre a escala de prioridades de cada um, e porque eles falam disso mais de uma vez no livro, e é um dos principais pontos de embate entre o casal. No caso do Chris, as prioridades dele são Deus, pátria e família. Já no caso da Taya, as prioridades são Deus, família e pátria. E aqui, nessa segunda e terceira posição, é que o bicho pega pra capar entre o casal. E aí a gente vai acompanhar o desenrolar disso e se eles superam ou não estas questões. Obviamente não entrarei em pontos de spoiler aqui. Mas pro final eu vou entrar na parte real da história pós-biografia. Aí fica a cargo de cada um se vai querer acompanhar ou não. Mas eu vou deixar um aviso para vocês, tá? Alertando que pode ter spoilers de uma história real. Não sei nem se pode ser considerado spoiler, mas aí fica por conta e risco de vocês. Por enquanto, segue tranquilo no ritmo, tá? Pontos importantes de quando o Chris ele vai pro conflito propriamente dito. Ele vai para 4 destacamentos, tá? E aqui no livro a gente acompanha 3 principais batalhas que ele classifica por localizações. Então a gente vai ver o Chris participando das batalhas de Fallujah, de Ramadi e de Sadr. Sadr que seria a pior entre elas, ou a mais dificultosa entre elas, que, cara, é onde o livro ele descamba para uma visceralidade absurda. Vamos lá, vamos entender isso, tá? Como o livro ele é narrado em primeira pessoa e é o Chris propriamente contando pelas palavras dele pro escritor, aqui a gente vai ver muito do humor sarcástico do Chris. O Chris e a própria Taya coloca ele como alguém bem humorado e com um senso de humor, vamos lá, mínimo duvidoso, mas um cara que tá sempre brincando. E aqui a gente vai ver muito disso, vai ter por inúmeras partes uma narrativa leve. O Chris vai fazer uma piada aqui e outra ali e funciona, é efetivo. Só que quando a batalha ela vai escalando e a coisa vai se complicando, seja pro pelotão dele, ou seja em alguns outros pelotões que circundam ali os SEALs, cara, ele entra num que, sabe, de pesar. Aqui tu sente muito algumas perdas que o Chris vai ter em territórios iraquianos. E aí tu consegue entender o peso que antes tu só via mais pela visão da Taya. Toda vez que o Chris saía para uma missão, a Taya era quem ficava em casa e todo dia de noite matutava, será que meu marido tá vivo? Enquanto o Chris, ele ansiava pela batalha para ser útil para o seu país. O Chris, ele ficava entediado, assim como todos os outros SEALs ou militares aqui que ele coloca, quando eles não tinham uma missão para fazer. Eles queriam estar servindo de alguma forma o seu país. Então, quando o Chris daí começa a se deparar com a realidade bruta do combate e perder gente próxima a ele, aí a obra toma um outro tom. E aí tu começa a sentir ainda mais o peso do que é uma guerra. Pontos importantes. O Chris ele toma muito cuidado na narrativa dessa obra de não dar nome aos seus colegas SEALs, por uma questão de segurança de identidade, né? Proteger familiares, essa coisa toda. Só que ele consegue te aproximar de algumas figuras. Figuras essas que obviamente foram muito próximas deles. E cara, aí quando eles vão para combate, tu consegue temer por todos. Tu não sabe se alguém vai perecer ou não. E aí tu consegue entrar um pouco no sentimento deles próprios, de quando eles estão indo pro combate. Será que todos ali vão retornar? O Chris, ele coloca o patriotismo dele a ponto de, quando ele começa a ficar com o seu mental danificado, ele não se culpa pelas vidas que ele tirou. Lembre-se, ele tem mais de 160 mortes oficiais computadas a ele. Mas ele não lamenta em momento algum essas mortes. Ele lamenta as vidas que ele não pôde salvar. Tanto é que ele fala muito mais sobre, no dia do seu julgamento final, de que ele responderia perante Deus
por todas as mortes que ele fez, por todas as vidas que ele tirou. De peito aberto, ele responderia por todas elas. Mas ele tinha medo de que as que ele não conseguiu ajudar assombrassem ele pela eternidade. Então ele acaba, obviamente, aí a gente vai entrar também na parte psicológica dos soldados que são enviados para overseas, para batalhas, para conflitos, para guerras, que também já é cada vez mais um tema explorado e debatido, principalmente depois da Guerra do Vietnã. Então a gente vai ver também esses fatos. Cara, tem algumas passagens aqui que são impactantes porque a gente viveu isso. Eu digo que a gente viveu, eu tenho 30 anos, então eu me lembro vividamente sobre. Quando ele narra aqui, ele como um militar, vendo o ataque do 11 de setembro. Cara, pô, não tem como tu não te arrepiar. E aí tu consegue também, de certa forma, compadecer do sentimento patriota absurdo e por vezes abusivo que esses caras têm. Mas tu consegue imaginar tu vendo aquilo sendo aqui no Brasil, por exemplo? Sei, talvez a gente não tenha o mesmo nível de patriotismo americano, que talvez seja um dos nossos grandes problemas, mas cara, quando acontece próximo de ti, o impacto de um evento como esse é devastador por vezes. E isso é combustível para caras como o Chris, certo? E aí, deixando de lado um pouco a resenha e a análise em si do livro, eu vou falar sobre a questão da computação das mortes, por assim dizer, porque o Chris, como eu disse, ele foi atribuído mais de 160 mortes. Ele é o SEAL mais mortal da história da Marinha Americana. Só que as mortes, elas só são computadas quando o indivíduo ele morre no local e tem uma testemunha para comprovar que de fato essa morte aconteceu. Então, por exemplo, se o Chris atirasse em um terrorista, ele cambaleasse, saísse de cena, seus colegas o resgatassem e ele morresse depois, por exemplo, não era uma morte computada. Ou quando o Chris estava fazendo alguma operação em que em determinado momento ele estava sozinho e ninguém podia atestar que de fato ele fez tal morte, também não era computado. Então, tem esse quê, sabe? Ele é já o mais mortal por questões oficiais, mas talvez ele seja ainda mais, entende? E cara, assim, aí a gente vai entrar um pouco no comparativo com o filme, beleza? Porque aí acho que tem alguns pontos de destaque importante para falar sobre. Bom, pessoal, aí a gente entra no filme dirigido por Clint Eastwood, gigantesco. Não vou me estender falando de Clint Eastwood. Quem não conhece, por favor, corra para ver seus filmes, seja como ator ou seja como diretor. E estrelado muito bem por Bradley Cooper. O Bradley Cooper, ele encarna de fato o Chris, sabe? E depois que eu tive contato com a obra em si, tirando a parte do sarcasmo e da comédia, que eu acho que é mais uma questão de direção, o Bradley Cooper ficou muito bem com o Chris. Só que aí que tá, isso foi um ponto que me surpreendeu. Eu vi o filme no lançamento, no cinema. Vou até falar pra vocês, ele foi lançado em 2014, certo? Concorreu a 6 Oscars, incluindo de melhor filme e de melhor roteiro adaptado. Ele acabou levando só um Oscar, que é de melhor edição de som. Que para um filme como esse, de guerra, porra, é muito importante, tá? Então não é um Oscar irrelevante antes que alguém fale. Mas 6 indicações, cara, merece muita atenção. E o tom do filme, ele é muito mais sério e sombrio do que o livro. Porque no livro, aquela questão do Chris tá sempre fazendo uma piada, ele não levar a coisa muito a sério. O clima no livro, ele pesa muito mais no terço final. Os 2 primeiros terços, eles são uma narrativa mais leve. Embora tu já vá ver ele em conflito, tudo isso, mas tu tem um tom mais suave na obra escrita. E no filme ele já traz um quê um pouco mais carregado para tudo, tá? E aí a gente vai entrar depois em alguns aspectos que principalmente corroboram e eu acredito que justificam essa escolha de ser uma obra mais pesada, tá? Obviamente nós estamos falando de guerra, não esperem um filme alegre, por óbvio, né? Mas existem essas particularidades, aqui é mais suave. E aí o que o filme faz? Que eu consigo compreender, tá? Pra quem não viu o filme, tá disponível na Prime, na Max, tá super fácil de achar. Cara, parem esse vídeo e vão ver o filme. É muito bom, eu recomendo demais, tá? E, primeiro, o
o carisma dos compatriotas do Chris, que a gente se aproxima mais no livro, eles são mais eficientes na obra escrita do que no filme. Compreensível, o foco do filme é total o Chris. E por muitas vezes aqui o Chris ele tira o foco dele e vai para os seus colegas, tanto que existem capítulos que se chamam pelo nome dos colegas, né? E já o filme ele é bem mais focado na figura do Chris, ponto. Tanto é que tu também não tem tanto destaque para Taya no filme como tu tem para a obra escrita. Óbvio, né? O filme reduz o tempo, tu tem que enxugar. E o filme faz uma coisa que a gente não tem aqui tão direcionado. O filme ele dá rosto para um vilão. Existia de fato entre os terroristas um sniper que chegou a participar dos Jogos Olímpicos pela Síria. Só que ele é muito brevemente mencionado ao longo da obra escrita. Já no filme, ele é a figura central do vilão, praticamente, né? Eles dão um rival pro Chris. Se o Chris é o melhor sniper da Marinha Americana, tem esse cara que é o melhor sniper entre os terroristas, entende? Que eu compreendo. Aproxima o público. Tu tá torcendo pro Chris se encontrar com aquele cara e acabar com ele. Faz parte. É um subterfúgio que o filme utiliza e funciona de certa forma. Acho que as pessoas precisam ter um antagonista muitas vezes, né? Embora numa autobiografia tu não vá ter isso, e eu acho que talvez tu nem espere, porque é uma autobiografia. Mas no cinema, cara, tu senta lá e tu quer ver, pelo menos na visão do diretor, quem é o mocinho e quem é o vilão. E aí o Clint Eastwood entrega isso, certo? Filme excelente, algumas mudanças de roteiro, ele junta algumas partes para enxugar, obviamente, o roteiro e a duração do filme, mas tá tudo ali. Eu consigo fazer uma boa correlação entre obra escrita e filme. Respeito as mudanças adotadas pelo cinema e acho que elas foram efetivas, acho que elas foram para o bem, beleza? Agora a gente entra em mais um ponto, fique esperto aí. Bom pessoal, mais pro final do vídeo eu vou trazer algumas passagens, como é de costume por aqui, que eu acho importante para dar o tom da obra, pra vocês entenderem como é que é a narrativa do livro, né? Tudo que eu tenho anotado lá no meu escudo. Só que antes eu vou entrar naquela questão mais da história em si, dos desdobramentos pós-biografia, que aqui vocês não vão encontrar, mas vocês vão ver no filme. Então, com receio de que alguém considere isso um spoiler, esteja avisado. Eu vou falar um pouco mais sobre a história de vida do Chris Kyle pós-livro. Então, para quem já viu o filme, mas não leu o livro, pode ficar tranquilo. Vocês já sabem do que eu vou falar e vocês não vão encontrar isso aqui, beleza? Mas, qualquer coisa, avança para esta marcação de tempo que está aparecendo aqui agora, e daí vocês não perdem também as citações que eu vou fazer ali na frente. Bom, pessoal, o livro ele foi lançado em 2012. E o Chris ele já tinha deixado de lado seus serviços militares e ele estava imbuído em campanhas para ajudar veteranos de guerra, enfim, principalmente veteranos feridos de guerra, então pessoas amputadas, pessoas que viraram cadeirantes, pessoas que perderam a visão. E ele tentava trazer um significado para essas pessoas novamente. Então ele tinha ali os campos de fazenda dele, onde ele e alguns outros soldados levavam estes feridos para que eles dessem tiros. Tentava devolver um pouco de dignidade para esses caras. Os caras eram guerreiros, porra. E do nada eles estão deitados, acamados no hospital pro resto da vida, muitas vezes. Então ele tinha esse quê de ajudar essas pessoas e ele tinha também uma empresa especializada em treinamentos para atiradores de elite, tá? Eu vou até deixar na descrição, tem o site, tá? Ele até fala aqui na obra, para quem tiver interesse, obviamente, for mais desse meio, tem o link aí. Só que o ponto é, em 2 de fevereiro de 2013, o Chris Kyle foi assassinado. Em um desses movimentos dele de levar alguns veteranos de guerra para tentar trazer esse propósito de volta, Ed Roth matou Chris Kyle e Chad Littlefield em 2 de fevereiro de 2013. Cara, vamos lá. O Ed Roth, ele é um ex-veterano de guerra. Ele tentaram alegar insanidade mental devido aos danos dos conflitos que ele participou, enfim. Na minha opinião, nada justifica, certo? Já deixo meu ponto aqui. E, cara, isso traz um peso absurdo para toda a leitura. Porque, cara,
essa obra ela é narrada em primeira pessoa. Tu vai ver o Chris, ao longo das páginas, fazendo planos para o seu futuro, para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua empresa que é recente afundado, para esse projeto social, por que não? E cada vez que eu via o Chris fazer planos, cara, era uma facada no, sabe? Tipo, cara, era como se eu tivesse sido apunhalado. É muito triste, velho. É muito triste. O Ed Roth foi condenado à prisão perpétua, está pagando pelo seu crime, mas, cara, pesado, assim. Tu ler essa obra sabendo exatamente qual é o final dela e principalmente que ela é muito próxima do final desse livro. Lançado em 2012 e em 2013 ele faleceu. E aí o filme vem em 2014 e o Clint Eastwood ele encerra com algumas cenas muito bonitas do último dia do tchau do Chris para sua família e também do funeral dele. Cara, não tem como tu não te emocionar nessas questões, certo? Bom, pessoal, agora a gente volta aqui para as partes que não podem de forma alguma dar algum spoiler. E eu vou fazer como de costume, abrir a minha página no Scooby aqui. Já falei para vocês, quem quiser me seguir lá, acesse o link do Arsenal Books, primeiro link que vocês conseguem me encontrar. E por lá eu faço algumas marcações de passagens que eu acho importantes, até de comentar ou só de deixar salva mesmo. Vocês veem que eu faço marcações nos livros aqui, tá? Pessoal, e a primeira passagem que eu quero trazer para vocês é na página 104, que fala sobre o treinamento do Chris para se tornar um atirador de elite, tá? Só que eu acho que esse ensinamento ele pode ser útil para todos os aspectos da vida, certo? E aqui na página 104 ele fala o seguinte: durante o treinamento e mesmo depois, eu mantinha as armas sempre da mesma forma. Usava as mesmas roupas, tinha tudo arrumado precisamente igual. É tudo questão de controlar todas as coisas que dependem de mim. Sei que a arma vai fazer a parte dela, preciso garantir que eu vou fazer a minha. Esse é um ponto importante. Às vezes, ó, o Andrew dando uma de coach aqui, mas não é que é verdade, isso eu tenho percebido cada vez mais. Seja responsável por controlar aquilo que está no teu alcance, e não lamente o que não depende de ti. Faz a tua parte, se tudo der certo, a outra parte que não depende de ti, ela vai acontecer também e as coisas vão se conversar. Mas garante o teu, seja responsável pelo que está na tua mão. Se aquele outro aspecto, para qualquer cenário de vida que seja, ele não depende de ti, não te concentra nele. Beleza, o que depende de mim? Ok, esses são os pontos que eu vou olhar e esses são os pontos que eu vou agir. O resto, eu não posso fazer nada e eu também não posso ficar sofrendo por eles. E o Chris ele bate muito nessa tecla ao longo da narrativa. Tá? Aí a gente entra mais para um aspecto sociopolítico, por que não? E eu deixei destacado aqui no meu Scooby, eu botei bem assim, página 235. Comentar sobre essa página na resenha. E eu vou pegar só uma parte dela para vocês entenderem, porque o Chris ele também traz alguns aspectos de como ele tinha a visão dos iraquianos, das pessoas do país em que ele estava em missão, e tentando entender assim as circunstâncias da qual ele se encaixava, certo? E aqui ele coloca assim: sei que grande parte do problema tem a ver com a cultura ferrada do Iraque. Aquele povo esteve sob ditadura a vida toda. Como país, o Iraque não significava nada para eles. Eles é os jundis, como eles chamavam, que era um exército iraquiano que ajudava de certa forma as tropas americanas, mas que não ajudava em nada, basicamente, certo? Ou pelo menos nada de bom. A maioria estava contente por se livrar de Saddam Hussein e muito feliz por ser um povo livre, mas os iraquianos não compreendiam o que isso queria dizer. As outras coisas que vêm com a liberdade. O governo não controlaria mais a vida das pessoas, porém também não daria comida ou qualquer outra coisa. Foi um choque e eles eram tão atrasados em termos de educação e tecnologia que para os americanos muitas vezes parecia que estávamos na idade da pedra. Então, mais alguns problemas fora o conflito em si que o Chris coloca para nós aqui. E aí, cara, eu vou puxar uma página lá pro final, tá? Mas, assim, eu já falei sobre esse aspecto. É difícil tu tratar de spoiler quando tu tá falando de uma autobiografia, só que, cara, é muito boa essa leitura. E aqui na página 326, o Chris aí coloca um aspecto muito importante que vai falar sobre a personalidade dele e aquela questão do patriotismo, tá? E ele diz o seguinte:
Dizem que eu salvei centenas e centenas de pessoas, mas tenho que confessar, não é dessas pessoas que você se lembra, é das que você não salvou. É sobre essas pessoas que você fala, são os rostos e situações que ficam para sempre com vocês. Cara, é justamente aquilo que eu falei, de ele não se importar com quantas baixas ele causou, mas sim de todos os colegas ou compatriotas, mesmo os que ele não conhecia, que ele não conseguiu ajudar. Complicado. Cara, baita indicação, ponto importante. Obra difícil de ser achada hoje em dia, foi lançada originalmente em 2015, vocês não encontram mais ela nova, eu peguei em sebo, se vocês acharem, se grudem. É uma baita de uma leitura. Para além da questão toda de entender como é o dia a dia de um soldado na guerra, cara, tem muitas questões ali que vocês podem tirar de lição de perseverança, de liderança, enfim. Tem muito material interessante aqui para se usufruir, tá? E vocês podem ver que eu tô de boné hoje nessa resenha, né? E pelas palavras do próprio Chris, ele muitas vezes deixava de usar os capacetes militares e usava um boné, porque segundo ele, ninguém fica mal ou ninguém não fica estiloso de boné. Então, se isso é verdade ou não, eu preferi botar meu boné para fazer essa resenha e é com ele que eu vou encerrando também. Então, pessoal, só mais um apelo, se vocês curtiram essa resenha, deixem o like, compartilhem com quem possa interessar e principalmente se inscrevam no canal. Toda terça-feira, uma certeza, vídeos extras virão também. Sigam as outras redes, a gente vai se falando para mais dicas como essa, que eu já tinha deixado lá nas outras redes. Quem já me segue há mais tempo, antes mesmo do canal do YouTube, já tinha visto eu compartilhar essa bebida por lá. Beleza? Então, a gente vai se falando.